Me guiando pelos últimos editais dos concursos que estamos nos preparando, para os concursos de agente e escrivão da Polícia Federal e de inspetor e escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, caem os direitos sociais previstos ali a partir do artigo 6º da Constituição Federal. Os demais concursos, que são os concursos do magistério, da Brigada Militar, dos bombeiros, são os que estamos vendo, né? Em princípio, né, de acordo com os últimos editais, não cai. Então, essa aula é para Polícia Civil e Polícia Federal, tá? O artigo 6º ali, que é os direitos sociais, o capítulo 2 da Constituição Federal, nós chamamos aí, já que também cai direitos humanos nos nossos concursos, direitos de segunda geração, direitos humanos de segunda geração, tá? Os direitos de primeira geração são aqueles direitos lá da Revolução Francesa e da Revolução Americana, que são os direitos daquelas constituições liberais, né? Que numa aula que eu gravei para a OAB, eu explico, né? Eu trato, né, sobre esse tema das constituições liberais, constituições sociais, mas basicamente, de grosso modo falando, protegeu-se num primeiro momento nas constituições liberais o cidadão dos arbítrios do Estado. Então bastaria uma atitude negativa dos agentes do Estado, né? Deixar de matar, deixar de desapropriar, tirar a propriedade de alguém sem devido processo legal, né? Deixar de prender injustamente, né? A questão das liberdades, né? Protegendo, então, principalmente o direito à liberdade econômica, né? Então o Estado se absteria de cometer atos contra os cidadãos, né? Esses são os direitos de primeira geração, direitos humanos de primeira geração. Os de segunda geração são os direitos sociais, que foi uma evolução do direito. Já no século XX, o que eu falei de primeira geração é o século XIX. Lembra que a Revolução Francesa é de 1789, né? E a americana 1776. A gente está falando do século XVIII. No século XIX, um século depois, as constituições começaram a prever direitos sociais. Então não bastava o Estado se abster de atuar, né? De, por exemplo, tomar a propriedade de alguém ou até mesmo matar, como os absolutistas, os reis absolutistas faziam a bel prazer, né? Percebeu-se que o Estado deveria, em nome de uma igualdade material, para que as pessoas tivessem de fato um tratamento mais isonômico, igualitário, que as pessoas fossem felizes, todos os cidadãos, e não apenas uma pequena parcela dos cidadãos do país, que o Estado deveria, de alguma forma, alavancar, ali, proteger, dar alguns direitos para aquelas pessoas menos afortunadas. Tá? Então, previmos os direitos sociais. E aqui no Brasil, a Constituição que trouxe, então, os direitos sociais de forma muito contundente, a primeira Constituição que trouxe essa preocupação foi a Constituição de 1934, do então presidente Getúlio Vargas, tá? Seguindo outras constituições aí, que é a Constituição do México de 1917 e a Constituição Weimar da Alemanha, né, de 1919, tá? Pois bem, então nos direitos sociais, então, são atitudes positivas do governo, do Estado, para tentar fazer com que aquelas pessoas mais pobres tenham dignidade, que esse é o objetivo, né? Dignidade da pessoa humana. Então o artigo 6º ele está lá, ele elenca diversos direitos sociais, como educação, saúde, né, através do SUS, educação através da educação pública, de qualidade, gratuita, alimentação, né, trabalho, é um direito social também, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, né, que é o INSS, para quem trabalha na iniciativa privada, né, previdência social, proteção à maternidade e à infância, né, com aquelas proteções lá de, né, licença maternidade, né, posteriormente aí, a mãe poder ficar com um período, redução de jornada, né, para amamentar o filho, né, e por aí vai, tá? E a infância, que nós temos aí o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, né, assistência aos desamparados, né, é outro direito social muito relevante na parte assistencial, né, citamos como exemplo idosos, né, que não tenham tido oportunidade de trabalhar, contribuir, né, e que nós temos aí, que é conhecida LOAS, né? Mas na verdade é um benefício de assistência continuada, né? Que é um salário mínimo para dar dignidade para as pessoas, pelo menos no final da sua vida ali, né? Elas não contribuíram, mesmo que não tenham contribuído, uma verba assistencial, né? Ou para as pessoas com deficiência, né? Assistência aos desamparados. Está previsto nessa Constituição, são diversos direitos sociais que nós temos, tá? Uma preocupação, então, basicamente, em igualar as pessoas para que não fiquem
poucas pessoas muito ricas, né, com todos os benefícios, né, e muitas pessoas, uma grande maioria, muito pobres, né, sem direito a nada, né. Então é mais ou menos isso. A gente tem isso aqui muito no papel ainda, infelizmente no nosso país não temos isso na vida real, né? Mas estamos lutando aí, espero que um dia a gente consiga chegar, o nosso país evolua a um ponto de chegar próximo aos países como a Finlândia, a Noruega, né? Canadá, né? Países que dão, que a igualdade, né, é muito maior do que nós, por exemplo, não existe a desigualdade social tão grande como nós aqui, né? O parágrafo único foi inserido no artigo 6º, que fala de pessoas em situação de vulnerabilidade social, todas as pessoas, têm direito à renda básica familiar garantida pelo poder público, através de programas de transferência de renda. Esse aqui é o exemplo do Bolsa Família, tá? Foi inserido na Emenda Constitucional 114, tá? Então, pessoas em situação de vulnerabilidade, elas têm direito ali, com aqueles cadastros, né, que devem ser feitos no governo, para receber, então, essas rendas básicas, uma renda básica familiar aí, porque não faz sentido nós sermos todos cidadãos aí, né? Todas as pessoas aí, alguns estarem morrendo de fome e outros aí com tanto dinheiro, né, pessoal? Então, no mínimo, tu tem que dar o básico para a população, tá? Outros, aqui, esse é o artigo 6º, então ele elenca, ele peço que vocês leiam, os colegas vão fazer o concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, leiam tudo que eu falei aqui, tá? Todos eles, eu poderia exemplificar todos aqui, né? Por exemplo, direito à moradia, por isso aqui tem programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, quando um presidente, ele cumpre faz algumas medidas sociais, na verdade ele está cumprindo a Constituição Federal, simples assim, tá? Um presidente que descumpre o que está na Constituição Federal, ele está descumprindo a vontade do povo, que todo poder emana do povo, tá? O artigo 7º ele fala de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Então, aqueles direitos que a gente já conhece. Exemplo, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, sem justa causa, né? E aí, com direito ali a indenização. A indenização quando é despedido sem justa causa, né? Que é uma despedida arbitrária. É garantido. A gente sabe lá dos 40%, né? Da multa em cima dos depósitos do fundo de garantia. Regulamentando esse inciso aqui, tá? Despediu sem justa causa, paga os 40%. É uma indenização para a pessoa. Seguro-desemprego, outro exemplo, né? O seguro-desemprego, né, que a pessoa quando ela é demitida, ela tem direito ali aquele período, né, que ela recebe do INSS, né, um seguro-desemprego para buscar um novo emprego aí, tá? Fundo de garantia por tempo de serviço, que a gente sabe que é o FGTS ali, 8% para trabalhadores e 2% para jovens aprendizes, né, que é pago, que as empresas pagam. Salário mínimo. O salário mínimo tem várias coisas aqui, né, que diz aqui, depois vocês leiam, mas é quase que um conto de fadas isso aqui, né, que paga tudo, que paga moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Então, realmente é bonito pra caramba que tá aqui na Constituição Federal. Infelizmente a gente ainda não chegou nesse patamar, né, mas chegaremos, esperamos aí no futuro, né. É vedada só vinculação para qualquer fim, tá? Vincular, por exemplo, um reajuste, por exemplo, com o salário mínimo, é proibido, tá? Não, o servidor público da tal, sempre que tiver aumento do salário mínimo, aumenta o salário do servidor. Isso é inconstitucional, não pode vincular. Reajustou o salário mínimo e reajusta automaticamente o salário de alguém, tá? Não pode, tá? Proibido expressamente pela Constituição. Piso salarial é outro direito, né? O piso salarial, ele é feito para as categorias, né? De acordo com a extensão e complexidade do trabalho. Então, cada profissão tem seu piso, né, que é estipulado por convenção coletiva, acordo ou convenção coletiva. Para quem trabalha na CLT sabe o que eu estou falando, né? O sindicato patronal com os sindicatos dos trabalhadores fixa ali anualmente ali o piso salarial. O salário mínimo, voltando, ele deve ser reajustado periodicamente, tá? Para corrigir os efeitos da inflação. O piso, então, é isso, tá? É por categoria profissional. Irredutibilidade de salário, salvo convenção ou acordo coletivo. Isso aqui é uma questão interessante de prova. O salário é redutível, né? O cara ganha 4 mil por mês. Aqui a gente está falando CLT, tá? Basicamente. Salvo convenção ou acordo coletivo. É possível que, por exemplo, para uma empresa que esteja falindo, que esteja com uma situação financeira muito ruim, que daqui a pouco uma convenção coletiva, um acordo coletivo que entre os sindicatos, né? A convenção coletiva entre os sindicatos, né? Dos trabalhadores com os sindicatos da patronal, né?
que reduz. Daqui a pouco eles dizem assim, não, vamos reduzir um pouco para evitar a falência da empresa por um período, por um determinado período. Tipo, os trabalhadores abrem mão um pouco para tentar ajudar a empresa a não quebrar, tá? Não esqueçam disso, salvo é irredutível. Questão de prova. A prova pode dizer que em nenhuma hipótese é permitido a redutibilidade do salário. Errada, a alternativa é errada. Não pode, sim, pode reduzir. Nesse caso de convenção, um acordo coletivo. Que não pode chegar o patrão e olhar para o empregado deles e assim, tia, olha só, mês que vem tu vai ganhar metade do teu salário, tá? Porque a empresa tá quebrando aqui, então... Não, isso não pode, tá? Tem que ser via convenção coletiva ou acordo, tá? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para quem recebe remuneração variável. Lembrem dos representantes comerciais, por exemplo, né, que ganham... eles ganham um bônus ali, né, uma participação nas vendas, né? Ainda assim não pode, que acontece muito no Brasil, né? O cara trabalha como vendedor, por exemplo, e ele só recebe um percentual das vendas dele. Isso é inconstitucional, que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então o mínimo tem que estar garantido. O que ele vender a mais aumenta, vai ter o salário dele, ele receberá uma remuneração maior no final do mês, né? Em face das vendas, mas nunca menos do que o salário mínimo. Vocês devem estar pensando agora de vários lugares, eu conheço lojas famosas do Brasil, famosas, que não dão o salário para as pessoas que recebem remuneração variável, salário mínimo. As pessoas vão lá, se vendeu, se daqui a pouco o cara trabalha o mês inteiro, não vendeu nada, ele não recebe nada. Tá? Inconstitucional. 13º, aqui é tranquilo, tá? Todo mundo sabe o que é 13º. Salário noturno superior ao diurno, né? Que é o adicional noturno, que a gente sabe que é 20% pela CLT. Quem trabalha à noite ganha mais. Proteção do salário na forma da lei constituindo crime sua retenção dolosa, né? Retenção dolosa é o teu empregador, por exemplo, sumiu lá um equipamento lá do local que tu trabalha e ele, porque sim, ele vai lá e diz assim, não, sumiu no teu horário de expediente, consequentemente tu não vai receber esse mesmo porque tu vai pagar esse troço, tá? O salário não pode ser retido, porque é verba de caráter alimentar, é uma questão de subsistência, tá? E tem vários outros bancos aí, tem banco que na cara de pau faz um débito em conta, né? Tu tá devendo, tu tira um empréstimo lá e o banco pega mais do que os 30%, que é previsto, né? Normalmente as leis falam em 30% para empréstimo, né? E daí ele quer te empurrar a ter 50%, 60%, 70% de empréstimo, ou 100% do teu salário de empréstimo. Aí quando tu vê, o banco vai lá e toma todo o teu dinheiro lá, todo o teu salário, porque para pagar lá aquele empréstimo, uma retenção dolosa, tá? Porque ele está descumprindo a lei do teto, que seria do mínimo de subsistência, né, para aquela pessoa, né? No máximo 30% do salário, tá? Tem outras leis que é 40%, mas a regra geral é 30%, tá? No máximo, tá? Então, retenção dolosa não pode, dolosa é porque quer, tá? Outra previsibilidade aqui é a participação nos lucros, que muitas empresas têm participação nos lucros, né? Não devem ter, né, as empresas, porque a Constituição determina a participação nos lucros. Então, a empresa que tu trabalha, ela não é porque ela é boazinha que ela te dá a participação nos lucros, tá? É porque a Constituição Federal determina, tá, pessoal? É obrigatório a participação nos lucros. E, excepcionalmente, aí sim, participação na gestão da empresa, conforme se puserem lei. Gestão da empresa, tá? Participar do conselho diretivo, por exemplo, não é obrigatório. Pode, de acordo com o que a lei disser. Agora, participação nos lucros deve, tá? Salário família é outro direito, né? Por dependente do trabalhador de baixa renda. Trabalhador de baixa renda, eu fui pesquisar no site do INSS, diz aqui, quem tem direito ao salário família por dependente? Até 1.600, quem recebe até R$ 1.655,98, que é uma portaria do Ministério da Economia, número 12, tá? Tem direito ao salário família de R$ 56,47 por dependente. É isso aí, tá? Por enquanto é isso. Os direitos sociais eu estou indo mais rápido do que eu fui nos direitos fundamentais, né? Porque não costuma cair muito aprofundado isso aqui nos concursos aí, policiais principalmente, tá bom? Forte abraço.